Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de iniciar esse vídeo, eu gostaria de pedir alguns favores. Não se esqueçam de deixar o like neste vídeo. Se não for inscrito, por gentileza se inscrevam. Usem também o espaço destinado para comentários para deixarem sugestões de novos vídeos aqui para o canal. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. O texto extraído para a narração deste vídeo vem do livro Lampião, o Rei dos Cangaceiros, de Billy James Chandler. Queimadas é uma cidadezinha ao longo da estrada de ferro Salvador-Juazeiro, a aproximadamente uns 60 quilômetros ao sudeste de Bonfim, situada na margem esquerda do rio Itapicuru. Começa na extração do trem, à margem do rio, e se estende pela colina acima, quando é banhada pelo sol da tarde, vindo do oeste. Seus prédios brancos de cores pastéis, com os telhados vermelhos, alegram a paisagem monótona, composta de colinas baixas e de vegetação pobre. O sol já completara mais da metade do seu trajeto, pós-meridiano, no domingo 22 de dezembro de 1929, quando o povo da cidade viu um grupo de homens atravessando o rio num bote. Embora estivessem vestidos como cangaceiros, acreditaram que se tratava de um destacamento de polícia de Pernambuco. Quando os cidadãos de Queimadas tiveram consciência de seu engano, Lampião e seu bando já tinham tomado posse da cidade. O célebre cangaceiro despachou 2 de seus homens para tomarem a estação do trem e o telégrafo, enquanto 5 outros subiam a colina, à procura da delegacia. Os 8 soldados da cidade foram pegos de surpresa. Uns estavam jogando baralho, enquanto o comandante, sargento Evaristo Carlos da Costa, estava deitado numa rede de pijama. Os cangaceiros tomaram conta da delegacia antes mesmo que eles se apercebessem. Foram dominados facilmente, e os soldados presos na cadeia. Soltaram os 6 presos que estavam na cadeia, sem que soubesse que 2 eram soldados presos por disciplina, que partiram imediatamente, só voltando no dia seguinte. Os cangaceiros exigiram armas e munição que o sargento tinha guardado às 7 chaves, em razão de um pobre homem indefeso ter sido morto a tiros por um dos soldados, pouco tempo antes. Em resposta ao argumento do sargento que não podia satisfazer seu desejo, pois era responsável pelas armas e munição, Lampião decidiu a questão, declarando que era agora o governador e chefe de polícia. Nesse interim, outros cangaceiros chegaram à cidade. Como sempre acontecia, Lampião exigiu um tributo dos cidadãos mais proeminentes de Queimadas. Tendo prendido o juiz, Lampião forçou-o a preparar uma lista dos prováveis contribuintes, pondo diante de cada nome a quantia exigida. A tarefa da coleta do dinheiro foi confiada a 3 homens, que quando os cangaceiros entraram na cidade, estavam angariando dinheiro para uma festa de Natal. Trabalhando até às 6 horas, conseguiram entregar a Lampião um pouco mais de 23 contos de réis. Visando o armazém e a mercearia de um dos homens, um Belino Santana, Lampião deu-lhe ordens para fornecer aos cangaceiros o que eles quisessem, dizendo para tomar nota de tudo, o que era uma compensação, pois Umbelino sabia que sua parte do tributo tinha sido um conto de réis. Umbelino convidou Lampião para beber com ele, que aceitou e pediu uma mistura de vermute e refrigerante. Lampião chegou até beber primeiro, deixando seu anfitrião orgulhoso, pelo fato de ter confiado nele. Antes de sair, Lampião levou alguns remédios, dizendo que era para um dos seus homens, que estava doente. Quando os cangaceiros chegaram para fazer as compras, Umbelino notou que meias, sabonetes, perfumes eram os artigos mais procurados. Antes do pôr do sol, Lampião e 2 de seus homens voltaram à delegacia. Os atos subsequentes foram os mais lembrados desta visita a Queimadas. Tirando um soldado do cárcere, escoltaram até a porta da delegacia, onde espedaçaram sua cabeça com 2 tiros. Voltaram então para buscar um outro. Repetiram a cena, e assim continuaram, até que os 7 soldados nada mais eram do que um monte de corpos ensanguentados. Ao último, disseram para levantar a cabeça, porque iria morrer. Em resposta, ele chamou-os de covarde. Então, não somente atiraram nele, como também esfaquearam. Um deles queria também matar o carcereiro, mas Lampião não deixou, dizendo que era um civil e não um macaco,
Palavra essa que os cangaceiros sarcasticamente apelidaram os soldados. O sargento Evaristo, que tinha ficado montando guarda na casa do juiz, escapou de ter a mesma sorte de seus homens. Parece que era querido pelo povo de Queimadas, pois quando Lampião falou em matar os soldados, diversas pessoas pediram para poupá-lo. O sargento era protestante, recusou o convite de Lampião para beberem juntos. E uma mulher de sua seita parece ter sido instrumento de sua salvação. Em agradecimento, a mulher deu a Lampião seu relógio de pulso. Lampião tinha explicado ao sargento porque ia ter que matar os soldados. Perdera um de seus homens em abóboras, e se matasse todos os soldados de polícia baiana, mesmo assim, a conta não ficaria liquidada. Era uma declaração clara, embora atemorizante, de raiva implacável do cangaceiro contra as forças policiais que o perseguiam. E também uma indicação certa de suas intenções de matá-los, pelo menos quando os riscos para eles e seus homens fossem mínimos. Saindo da delegacia, os cangaceiros foram se encontrar com seus companheiros no hotel, onde jantaram. Depois começaram a se preparar para uma noitada alegre. Lampião avisara a diversas pessoas durante a tarde que haveria um baile à noite. Convidou Evaristo, mas o sargento disse que não dançava. Para que a festa fosse um sucesso, Lampião deu ordens a uma das mulheres para que arranjasse bastante moças, de preferência, acrescentou, das classes mais modestas. A moça compreendeu que os homens não se sentiram à vontade com as filhas dos cidadãos abastados. Houve a dança. Metade dos homens compareceram, enquanto outros montaram guarda, e a pedido de Lampião foi passado um filme. As moças foram tratadas com muito respeito, porque Lampião ameaçou castigar qualquer um que se excedesse. Aparentemente, todos se comportaram bem, embora, quando algum tempo depois, uma das moças apareceu grávida. Houve um certo espanto na cidade, e todos perguntaram quem seria o pai. Não obstante, a festa foi um sucesso para os cangaceiros. Alguns também visitaram o distrito perto do rio, e pelas 3 horas da madrugada, Lampião juntou o bando para a partida. Antes de ir embora, Lampião deixou um recado escrito na parede da sala, dirigido ao governador, cheio de erros de gramática e de ortografia, e insultoso. Dizia ao governador que viera a Queimadas para se divertir, e que apesar da perseguição que lhe fazia o Estado, estava engordando e pensando em se casar, e assinou seu superior, capitão Virgulino Ferreira, Lampião. O bando saiu de Queimadas às 4 horas. Lampião saiu montado num jumento emprestado, mas garantiu ao dono que devolveria. Fiel à sua reputação de homem de palavra, mandou o jumento de volta dentro de poucos dias. 2 horas depois de saírem da cidade, pararam numa fazenda para dormir e descansar. Quando a notícia chegou a Queimadas, 40 soldados acabavam de desembarcar do trem que vinha de Bonfim, comandados por um tenente. Ao saberem que os cangaceiros estavam acampados perto, um sargento que conhecia bem os arredores insistiu com o tenente para irem atrás deles. O oficial, entretanto, seguiu o plano original, que era deixar alguns soldados em Queimadas e mandar o restante para outro ponto da estrada de ferro. Essa atitude era típica dos comandantes na campanha contra o cangaço, e em Queimadas foi qualificada de covardia. Estes seriam os cangaceiros que participaram da chacina em Queimadas: Lampião, Volta Seca, Luiz Pedro, Antônio de Grácia, Mariano, Mourão, Azulão, Labareda, Gato, Gavião, Ezequiel, Zé Baiano, Antônio Dicionário, Virgínio Fortunato, vulgo moderno, Arvoredo, Revoltoso, Isabelê. Uma observação: segundo Ângelo Roque, em depoimento para Estácio de Lima, Zé Baiano e Antônio Dicionário não teriam ido para Queimadas, teriam deixado o grupo depois de um desentendimento com Virgínio Fortunato. Segue agora para vocês o nome dos soldados assassinados em Queimadas: Olímpio de Oliveira, Aristide de Souza, José Antônio Nascimento, Inácio Oliveira, Antônio José da Silva, Pedro Antônio da Silva e o anspeçada Justino da Silva. Vale ressaltar também que existem várias versões sobre essa atuação de Lampião e seu bando em Queimadas.
A senhora que ajudara a salvar a vida do sargento Evaristo era da mesma igreja que ele, Igreja Batista. A joia que ela usara e presenteara Lampião seria um trancelim de ouro. Lampião, depois de recebê-lo, teria permitido que ela fizesse um pedido. E assim, surpreendentemente, ela teria pedido para que ele poupasse a vida do sargento Evaristo. Lampião não gostara da ideia, mas como queria zelar por sua palavra, cumpriu com ela. Outro detalhe é que os soldados mortos teriam todos sido sangrados. De um deles, Volta Seca teria lambido o punhal melado de sangue, e mais adiante teria vomitado.